O que você está vendo agora não deveria existir. Nas profundezas geladas do Mar Báltico, a 90 metros de profundidade, repousa um objeto massivo que desafia todas as leis da geologia e da lógica. Cientistas céticos insistem que é apenas uma formação rochosa bizarra, mas aqui está a polêmica que eles não conseguem explicar. Se isso é apenas uma pedra, por que todos os equipamentos eletrônicos de última geração simplesmente morrem quando chegam perto dela? E por que existe uma pista de colisão de 300 metros cravada no solo oceânico, terminando exatamente nesse objeto? Muitos afirmam que este é o maior segredo escondido pela Marinha, enquanto outros juram que estamos olhando para uma tecnologia que não pertence a este mundo, ou a este tempo. Antes de eu te mostrar os detalhes perturbadores que os mergulhadores encontraram lá embaixo, eu quero saber de você. Olhando para essas imagens, você acredita que a natureza pode criar ângulos retos e escotilhas perfeitas? Ou cientistas estão tentando esconder um naufrágio extraterrestre para não causar pânico? Escreva fato se você acha que é algo artificial ou rocha se você acredita na versão oficial. Vou ler os comentários de vocês. Fique comigo até o final, porque o que foi descoberto na análise de laboratório sobre a composição desse objeto vai fazer você questionar tudo o que sabe sobre a história da Terra. Descoberta e primeiras impressões. Em junho de 2011, os caçadores de tesouros suecos Peter Lindberg e Dennis Osberg depararam-se com algo extraordinário nas profundezas do Mar Báltico. Utilizando sonar, detectaram um enorme objeto em forma de disco a 90 metros de profundidade. Com quase 60 metros de diâmetro, a forma era diferente de qualquer naufrágio comum. Não é um naufrágio, é algo que parece muito estranho. Então começamos a medir quase 60 metros de diâmetro, ou a formação natural que eles tinham visto. O que chamou a atenção imediatamente foi a nitidez e o formato geométrico das bordas, perfeitas demais para serem obra da natureza. As imagens de sonar revelaram marcas semelhantes a queimaduras espalhadas pela superfície do objeto, sugerindo exposição a alguma força ou calor intenso. Ainda mais perturbadora era a presença de uma fenda que se estendia por quase 300 metros atrás dele, perfeitamente reta e profunda no leito marinho, como se o objeto tivesse atravessado o fundo do oceano e parado repentina e violentamente. A descoberta desafiou as expectativas e provocou uma mistura de entusiasmo e inquietação na tripulação. Estranhamente, o equipamento começou a apresentar defeitos sempre que se aproximavam da anomalia. Os rádios silenciavam e os instrumentos de navegação falhavam, como se forças invisíveis estivessem ativamente resistindo à observação. Apesar dessas distorções, os mergulhadores conseguiram descer e revelar corredores com ângulos retos e uma moldura circular para a escotilha, embutida na pedra queimada. Um projeto tão engenhoso que não poderia ter sido produzido pela erosão natural. O Mar Báltico é conhecido por seus naufrágios, então, inicialmente, a expedição Ocean X presumiu que se tratava apenas de mais uma relíquia a ser explorada. Mas o formato de disco do objeto, a trincheira incomum e as curiosas marcas de queimadura indicavam algo muito mais estranho. Ninguém na equipe conseguiu fornecer uma explicação racional ou identificar sua origem. As especulações eram inumeráveis, desde um submarino perdido até algo saído da ficção científica, mas a confirmação permaneceu incerta. A descoberta tornou-se extraordinária porque a própria entidade se transformou em evidência, que os geólogos mais tarde reconheceram como basalto, uma rocha vulcânica que não deveria existir naturalmente naquela área. A divulgação de informações sobre o caso levou especialistas de diversas áreas a participarem das atividades de pesquisa. Quase todos os participantes presentes no local que examinaram as imagens de sonar saíram em completo espanto, que se transformou em visível apreensão. A anomalia não se encaixava nas categorias estabelecidas, o que gerou mais incertezas do que soluções. Os pesquisadores queriam entender como o objeto chegou à sua posição atual e por que sua existência perturbou os sistemas tecnológicos próximos. O objeto permaneceu oculto do conhecimento público por vários anos. As três explicações naturais propostas pelos cientistas para explicar o fenômeno, depósitos glaciais, movimentos geológicos e atividades vulcânicas subaquáticas, não atingiram seu objetivo. As evidências provaram que todas as teorias eram falsas, pois continham informações que demonstravam suas imprecisões.
A anomalia do Mar Báltico representava um mistério insolúvel que exigia uma compreensão completa do caso e uma investigação minuciosa da situação. A parte mais confusa da situação, ainda por vir, se revelaria nos fatos que estavam por vir. O próprio objeto funcionava como um componente de um mistério maior que precisava ser resolvido. A longa e precisa trincheira que se estendia atrás do objeto apresentava evidências de movimento, velocidade e força que não correspondiam a nenhum dos fenômenos geológicos ou naturais conhecidos naquela área. O local se apresentava como uma formação rochosa permanente que exibia sinais de um impacto violento que causou destruição visível. A expedição mudou sua missão inicial de busca por tesouros. Agora, o foco é descobrir o segredo enterrado que permanece oculto por múltiplas camadas de terra e água. A próxima descoberta revolucionará todo o conhecimento existente sobre a anomalia e sobre os eventos históricos do passado. As pistas intrigantes reveladas nessa primeira descoberta levam a um contexto geológico peculiar que abala os fundamentos da ciência do Mar Báltico. Contexto geológico e anomalias. Para compreender o verdadeiro significado da anomalia, é fundamental entender a natureza geológica do fundo do Mar Báltico. O mar repousa sobre um dos escudos continentais mais estáveis da Terra, uma base ancestral intocada por grandes eventos vulcânicos ou tectônicos durante dezenas de milhões de anos. Essa estabilidade significa que perturbações geológicas repentinas são extraordinariamente raras, tornando a presença de uma grande massa de basalto aqui ainda mais intrigante. O basalto é uma rocha ígnea formada a partir do resfriamento rápido de lava derretida, tipicamente encontrada ao redor de pontos quentes vulcânicos, dorsais meso-oceânicas ou ilhas vulcânicas. Mas no Mar Báltico, a atividade vulcânica é praticamente inexistente. Não há vulcões ativos, câmaras magmáticas, erupções recentes, nada que possa criar basalto localmente. Encontrar essa rocha tão longe de qualquer fonte vulcânica é como descobrir um recife de coral tropical no meio de um deserto. Especialistas familiarizados com a geologia glacial também adotaram uma postura cética. Os depósitos glaciais deixados pela última era glacial tipicamente produzem cicatrizes caóticas e irregulares no fundo do mar. Arranhões e sulcos se espalham aleatoriamente, sem qualquer senso de ordem ou padrão. Mas a cratera e a trincheira perto da anomalia eram nítidas, limpas e notavelmente lineares, assemelhando-se a uma pista de decolagem esculpida, em vez de uma abrasão natural aleatória. O geólogo Volker Bruckert, da Universidade de Estocolmo, analisou os dados em detalhes. Ele foi direto. Nenhum mecanismo glacial conhecido seria capaz de criar um sulco tão perfeitamente reto com quase 300 metros de extensão. O fundo do Mar Báltico, com suas areias movediças e sedimentos, teria apagado qualquer sulco, por mais modesto que fosse, ao longo dos séculos. No entanto, essa trincheira permaneceu nítida, como se tivesse sido esculpida recentemente, desafiando os processos naturais que deveriam tê-la alisado há muito tempo. O ambiente sedimentar do Mar Báltico sofre mudanças contínuas devido aos seus processos sedimentares ativos. As poderosas correntes oceânicas transformam constantemente a paisagem subaquática, soterrando desde detritos de redes de pesca até componentes de naufrágios em um curto período geológico. Qualquer formação que exista por muito tempo acaba desaparecendo por erosão ou sedimentação. A trincheira da anomalia desafiou essa previsão, pois continha um material tão sólido que o oceano não conseguiu remover as marcas que produziu. O basalto existente na área da anomalia requer lava resfriada como sua única fonte, pois não se forma através de corais ou rochas sedimentares. A área apresenta atividade vulcânica ativa, mas não há registro de erupções vulcânicas que possam explicar a localização e a configuração atuais dessa área. Os cientistas precisam explorar possibilidades que vão além dos limites convencionais das ciências da Terra, pois devem determinar a origem do objeto e as forças que o levaram à sua localização atual. Os atributos físicos da anomalia não apresentam nenhuma conexão
conexão com as rochas do fundo do mar que se encontram abaixo dela, criando assim um elemento adicional de incerteza. O objeto parece ter sido colocado na área sem qualquer relação com as características geológicas locais, que estabeleceram a estabilidade em toda a crosta continental. A separação das características geológicas locais sugere que o material se origina de fontes e processos regionais ainda não totalmente compreendidos pelos cientistas. As evidências geológicas comprovam que a formação e evolução do fundo do Mar Báltico, que se estenderam por décadas, estavam completamente equivocadas. A pesquisa apresenta evidências que refutam a ideia de que todas as características da área existem como elementos naturais ou como resultado de atividades humanas passadas, incluindo naufrágios. De cabeça para baixo, a 40 metros de profundidade, um navio de guerra de outra era. O fundo do mar contém um antigo elemento alienígena que existe além do tempo e da anomalia de basalto, que representa apenas a descoberta inicial. Abaixo dessa profunda imersão geológica, jaz um dos vestígios mais intrigantes de uma história violenta, uma cicatriz sinuosa que conta uma história de velocidade e impacto repentino. A trincheira inexplicável. Estendendo-se atrás da anomalia, há uma trincheira com quase 300 metros de comprimento, escavada como se por algum objeto inimaginavelmente pesado, movendo-se com uma velocidade tremenda. Essa trincheira é precisa, com bordas rápidas e cristas de sedimento deslocados acumuladas a ambos os lados, assemelhando-se mais a uma pista de pouso forçado do que a um sulco subaquático natural. Ela não desbota ou se suaviza com o tempo. Por em contrário, parece tão nova como se tivesse sido feita ontem. Uma fenda como essa é extraordinária nesta parte do oceano. O fundo do Mar Báltico é coberto por camadas de sedimento constantemente remodeladas por correntes e atividade biológica, que normalmente apagam ou enterram quaisquer marcas em décadas ou séculos. No entanto, esse sulco persiste há séculos, ou até mais, sem o menor sinal de degradação. Uma anomalia por si só. A natureza linear da trincheira é particularmente intrigante. Se fosse o resultado de arrasto de um depósito glacial pelo fundo do mar, as marcas seriam caóticas e irregulares. Em vez disso, os sulcos são retos e precisos, apontando infalivelmente para a anomalia, uma acusação silenciosa de que algo grande e ameaçador um dia cortou esse trecho do fundo do oceano. Ao revisitar o local com instrumentos avançados meses depois da descoberta inicial, que exigiu o uso de um veículo submarino operado remotamente, conhecido como ROV, os pesquisadores confirmaram a permanência da trincheira. Não se tratava de uma breve impressão ou um arranhão superficial, mas sim do legado de uma interação violenta com o fundo do mar. A elevação sedimentar em forma de cratera indica uma parada inesperada e brusca, uma interrupção abrupta do movimento de um corpo imenso sob intensa pressão subaquática. A longevidade inesperada da fossa indica que o que quer que tenha formado é extraordinariamente denso e pesado, exercendo uma pressão tão forte que os processos geológicos normais não conseguem reparar ou suavizar o dano. Isso contradiz todo o comportamento sísmico ou sedimentar conhecido na região e distingue a anomalia como uma presença única e antinatural. O geólogo Volker Bruckert enfatizou a natureza desconcertante desse sulco, salientando que a energia mecânica necessária para escavar e manter uma formação tal não é típica de nenhum evento natural no Golfo de Bótnia. A ausência de qualquer fenômeno explicativo conhecido aprofunda o mistério em torno da trincheira e do objeto em sua extremidade. A persistência incomum dessa cicatriz serve como um lembrete de que abaixo da superfície tranquila do Mar Báltico esconde-se um passado antigo e violento, que continua a desafiar nossa compreensão das leis da natureza. Sugere um momento congelado em tempo, uma colisão ou aterrissagem de algo colossal e desconhecido, com uma história ainda por ser contada. Ao contrário de qualquer cicatriz geológica conhecida, essa trincheira age quase como uma impressão digital, apontando para a anomalia e recusando-se a ser ignorada. E como os especialistas logo descobririam, o objeto no final dessa trincheira não estava em paz com os seus observadores, o que mudaria toda a investigação para sempre. A história violenta da fossa e sua estranha resistência criaram o cenário para um mistério que confunde a linha divisória entre a natureza e as forças desconhecidas sob as ondas. Zona de apagão eletrônico.
Quando a equipe da OceanX retornou para investigar a anomalia com equipamentos aprimorados, esperavam respostas mais claras. Em vez disso, depararam-se com um dos fenômenos mais desconcertantes até então: uma falha súbita e total de todos os dispositivos eletrônicos sempre que se aproximavam a menos de 200 metros do objeto. Os telefones via satélite perdiam o sinal, as luzes de navegação piscavam e se apagavam, e as telas do sonar ficavam sobrecarregadas por estática. Era como se um campo de força invisível bloqueasse ativamente qualquer tentativa humana de observar ou se comunicar. Essa zona morta eletrônica não era uma falha ou um defeito de hardware. A equipe realizou todos os diagnósticos possíveis, incluindo reinicialização, troca de cabos e reinicializações completas, apenas para descobrir que os instrumentos estavam deliberadamente suprimidos. Quando retornaram além da marca de 200 metros, todos os sistemas voltaram a funcionar instantaneamente, operando perfeitamente como se nada tivesse acontecido. Esse padrão intermitente se repetia com uma consistência perturbadora, transformando a anomalia em uma aula científica para um fenômeno inexplicável. A intensidade e a constância da interferência sugeriam uma fonte emitindo energia ativa, e não apenas magnetismo passivo. Uma rocha rica em ferro ou minerais magnéticos poderia interferir na agulha de uma bússola ou causar pequenas interferências eletrônicas, mas não seria capaz de cobrir um raio de 200 metros com um apagão eletrônico total. Isso exigia uma potência em uma escala que desafiava todas as fontes geológicas conhecidas, um campo de força com limites definidos. Dennis Osberg, um membro da tripulação, descreveu-o posteriormente como uma barreira invisível que destruía qualquer dispositivo tecnológico que cruzasse seus limites. A tripulação passou a chamar a área afetada simplesmente de Zona Morta, um nome que carregava o peso sinistro de algo indesejado e hostil. A cada tentativa frustrada de obter dados claros, o mistério se aprofundava, tornando a investigação prática mais perigosa e frustrante. Todos os seus experimentos de análise de dados magnéticos e eletromagnéticos falharam em apresentar resultados que correspondessem aos processos naturais conhecidos. O Mar Báltico contém inúmeros naufrágios com depósitos de ferro e minerais que produzem pequenas interferências nos instrumentos, mas essas interferências não afetam o funcionamento de computadores, rádios e telefones via satélite. Cientistas se depararam com um fenômeno científico desconhecido que produzia uma energia intensa, gerando um campo magnético. A pesquisa mostrou que os cientistas estavam bloqueando ativamente todos os dispositivos tecnológicos humanos, pois a anomalia apresentava características de um objeto ativo que possuía mecanismos para se proteger da detecção. O objeto detectou a presença de intrusos e comprovou possuir sistemas de defesa que o protegiam, tanto contra intrusões quanto contra registros. A investigação adquiriu um novo elemento de perigo, pois o estudo científico se transformou num processo ativo que utilizava elementos geológicos para se ocultar da detecção. A equipe prosseguiu com o trabalho apesar da crescente inquietude que começava a surgir entre seus membros. Coletaram dados de sonar e fotografias de alta resolução, aproveitando os momentos em que se encontravam posicionados fora da zona morta. Os olhos eletrônicos permaneceram incapazes de enxergar através dos limites ocultos da anomalia. A situação que enfrentavam tornou-se visível pelo desafio de observação direta, pois as máquinas falharam em detectá-la, o que obrigou os humanos a enfrentá-la sem proteção. O objeto criou uma zona negra, que transformou cada mergulho em uma situação perigosa. O ambiente subaquático já apresentava condições perigosas, mas a equipe agora enfrentava riscos adicionais devido à diminuição da visibilidade e à instabilidade do fornecimento de energia dos equipamentos. A equipe planejava enviar mergulhadores para contato direto, o que marcou a transição da pesquisa para o perigo, pois se deparavam com os riscos desconhecidos que aguardavam na escuridão. A zona morta permanecia inexplicável, mas tornou-se evidente que o objeto existia além de sua identidade como uma rocha misteriosa. A entidade possuía vida real, pois interagia com o ambiente ao demonstrar reações aos esforços humanos que buscavam desvendar sua realidade oculta. O poder misterioso da zona morta levou a uma revelação ainda mais profunda, quando mergulhadores desceram para confrontar a anomalia diretamente e testemunharam cenas que desafiavam todas as expectativas naturais. Investigações de mergulhadores.
Descer as profundezas abissais do Mar Báltico não é tarefa fácil. A 90 metros de profundidade, a água está pouco acima do ponto de congelamento, em torno de 2 graus Celsius, e a escuridão absoluta envolve tudo. Para o mergulhador líder, Stefan Høgborn, e sua equipe, a margem de erro era medida em segundos e não em minutos. Cada respiração se tornava um lembrete agudo da pressão e do frio, ameaçando retardar seus reflexos e nublar seu julgamento. O reconhecimento inicial foi realizado usando um veículo operado remotamente equipado com luzes potentes, mas a visibilidade subaquática era devastadoramente ruim. Partículas finas de areia e detritos orgânicos permaneciam suspensas na água, dispersando a luz em uma névoa leitosa e sinistra. O ROV revelou um fundo marinho muito diferente da lama macia habitual. Essa superfície era dura, áspera, profundamente marcada por buracos e enegrecida, assemelhando-se a algo derretido e resfriado rapidamente. O braço mecânico do ROV fez contato e mediu uma dureza extrema, muito superior à da pedra comum. Essa superfície não se desfez nem lascou sob pressão, mas mostrou-se rígida e resistente. Mais impressionantes eram as manchas escuras, semelhantes a queimaduras, e as finas rachaduras que cruzavam o material, dando a impressão de um vaso de cerâmica retirado de um forno aquecido muito além dos limites de segurança. Era como se um fogo intenso tivesse devastado o objeto antes de congelá-lo instantaneamente. Mas mesmo essa descoberta assustadora empalideceu em comparação com o que os ROVs encontraram quando desceram. Quando a lanterna de Stefan Høgborn cortou a escuridão, ele se deparou com algo que nenhum processo natural poderia explicar. Uma parede perfeitamente vertical, erguendo-se diretamente do fundo do mar em um ângulo de 90 graus. As paredes que o cercavam formavam corredores estreitos, onde os planos se cruzavam em ângulos retos perfeitos. As arestas retas não se desgastavam nem se arredondavam como a natureza ditaria. Tal geometria, cantos quadrados e corredores precisos não podem ser produzidos por erosão, deposição de sedimentos ou qualquer atividade geológica documentada em qualquer lugar da Terra. A água e a areia sempre suavizam as arestas com o tempo. Os ângulos retos esculpidos na pedra não duram mais do que um batimento geológico. Entretanto, aqui, sobre as mãos de Høgborn, eles permaneceram intactos e nítidos, atemporais. O maior choque veio quando Høgborn iluminou a superfície superior da anomalia. Ali, centralizado dentro de uma moldura quadrada elevada, havia um orifício perfeitamente redondo, semelhante a uma escotilha ou janela. Esse círculo entrelaçado em um quadrado apresentava todas as características de uma intervenção de engenharia intencional e não de uma formação natural. O toque de Høgborn confirmou a dureza semelhante à do concreto queimado sob suas luvas, mas seus olhos captaram inconfundíveis sinais de trabalho artesanal. Essas contradições, pedra queimada com aspecto artificial, superfícies duras como vidro com detalhes arquitetônicos, deixaram a equipe em busca de uma forma de conciliar o que seus sensos lhes diziam com a ciência estabelecida. Estariam tocando uma relíquia de alguma civilização ou tecnologia perdida? Ou os processos que moldaram esse monólito subaquático seguiam regras desconhecidas pela geologia e arqueologia modernas? Os mergulhadores capturaram imagens, mas mesmo estas mal conseguiam transmitir a profunda estranheza do que jazia abaixo da superfície. A experiência de primeira mão transformou a anomalia de um sinal remoto no sonar em uma estrutura tangível e enigmática que desafiava qualquer explicação. Foi um momento que redefiniu a fronteira entre o natural e o artificial, suscitando questionamentos sobre quem ou o que poderia ter criado tal maravilha. As descobertas dos mergulhadores expuseram a estranha mistura de características naturais e artificiais da anomalia, abrindo uma porta que poucos estavam dispostos a atravessar. A anomalia do Mar Báltico permanece como uma das feridas abertas na ciência moderna. De um lado, geólogos afirmam que é apenas basalto e gelo. Do outro, as evidências físicas, os ângulos retos, os corredores, o blackout eletrônico e aquela estranha escotilha contam uma história completamente diferente. Seria este o resto de uma nave que caiu há milênios e foi consumida pelo tempo e pelos minerais? Ou estaríamos diante de uma estrutura de uma civilização perdida
que habitou a Terra muito antes de nós. A verdade pode estar lá embaixo, protegida por 90 metros de água gelada e um campo de força que parece não querer ser incomodado. Mas uma coisa certa, enquanto não houver uma explicação que cubra todos os fatos, o mistério continua vivo. Se você chegou até aqui, você faz parte do pequeno grupo de pessoas que não aceita respostas superficiais. Então clique no botão de inscrever-se e ative o sino, porque aqui nós não paramos até encontrar o que está escondido nas sombras. Deixe o seu like se este mistério te deixou intrigado e não esqueça de conferir este outro vídeo que está aparecendo na tela agora, porque ele pode ser a peça que faltava para o seu próximo nó na cabeça. E a gente se vê nos profundos do próximo mistério.